Vamos orar pelos professores, crianças, por nós que estamos aqui. Oremos. Senhor Deus, nós louvamos e agradecemos o Teu santo nome por esta manhã que o Senhor nos dá, de estarmos aqui podendo Te louvar, Te cultuar com as nossas vidas e aprender mais da Tua palavra. Por isso, rogamos as Tuas bênçãos em nome de Jesus, para que, ao entendermos a Tua palavra, venhamos colocar em prática, andando dignamente como Teus filhos. Pai bendito, toma os professores em Tuas mãos, abençoa todos em nome do Senhor Jesus Cristo, capacitando cada vez mais para levar os alunos, os ouvintes, ao conhecimento pleno da Tua palavra. Abençoa as crianças em nome do Senhor Jesus Cristo, que elas cresçam no temor e tremor da Tua palavra, sempre se aprofundando cada vez mais na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Rogamos assim, Deus bendito, por toda a Tua igreja, nós, Teu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém. As criancinhas agora podem ir. Amados, hoje nós vamos abordar a importância das sociedades internas e como funcionam. Então será uma aula mais técnica, contudo, muito esclarecedora. Queridos, nós sabemos que a IPB, ela tem determinados departamentos que, em alguma medida, já refletem o seu sistema de governo. Rapaz, deu uma travada aqui. E essas sociedades internas, como eu disse, que refletem seu sistema de governo, é crucial para o andamento da igreja. Quando nós perdemos o que isso significa e como funciona, nós acabamos nos distanciando um pouco daquilo que já é tão vital em termos até de preparação. Porque se nós analisarmos como as sociedades funcionam, nós já veremos claramente que essas sociedades, seja a UCP ou a UMP, crianças ou jovens, elas já estão preparando os homens para o oficialato. Se porventura algum dia essas pessoas, ao crescerem, forem desempenhar um papel dentro da igreja no quesito oficialato, elas não terão tantas dificuldades, porque elas já estão imbuídas em um sistema que reflete esse sistema de governo representativo. Por isso, agora deu certo. Por isso, meus irmãos, compreender como funcionam as sociedades internas, bem como tudo aquilo que fundamenta esses departamentos de interação, como eu estou dizendo, é crucial, é importante, tem uma preparação, tem um ensino já sendo ali colocado, mas também traz harmonia para o corpo de Cristo, no sentido de que há um órgão maior supervisionando ou podendo até mesmo barrar. Em que sentido? O conselho a qualquer momento pode dissolver uma sociedade interna. É claro, tem que haver o fundamento pelo qual essa atitude será tomada. Mas o conselho, que tem a responsabilidade de supervisionar o departamento interno, pode dissolvê-lo quando entender que aquele departamento se tornou uma igreja dentro da igreja. Ou quando aquele departamento está funcionando alheio ao que diz as Escrituras Sagradas, os nossos símbolos de fé ou a nossa Constituição. E o papel do conselheiro, que é a ponte entre o departamento interno e o conselho da igreja, ele pode tomar essa decisão ad referendo. Nós veremos mais na frente o que isso significa. Mas ele pode, como representante legal do conselho, tomar uma atitude, depois passar para o conselho e apresentar as razões daquela ação. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, que tudo que é feito no nosso meio visa a unidade, a harmonia e crescimento. E quando
algum departamento está funcionando de forma anômala, aquilo que preceitua a nossa Constituição, aquele departamento pode ser dissolvido. Aí cabe ao conselho, se temporariamente ou definitivo, mas o ponto é que pesa sobre o conselho a responsabilidade de supervisionar. Essa questão de departamento interno é tão importante, meus irmãos, até para a representação da igreja junto ao presbitério. Porque todos os departamentos prestam relatório às suas federações e ao conselho da igreja local. Quando o departamento presta relatório do que foi feito durante o ano, né, o secretário da igreja ele está munido de estatística, atividades para apresentar ao presbitério o que a igreja fez durante aquele ano. Evangelismo, ações sociais, orações, visitas e assim por diante. Mas notem que, como corpo de Cristo, nós devemos nos cercar de instrumentos que facilitam essa unidade, que facilitam esse crescimento, bem como a paz e a pureza doutrinária. E a IPB não é de agora que funciona por meio dos departamentos internos. Os departamentos internos, diferentemente de qualquer outra instrumentalidade, têm dado muitos frutos para a igreja. Eu estava até comentando com um irmão, uma oportunidade passada, que havia uma UPH lá em Fortaleza que funcionava da seguinte maneira: além de tudo aquilo que preceituava o guia para os homens, eles também estavam encarregados de abrirem pontos de pregações. Era a responsabilidade dele com o aval do conselho deles. Eles abriam pontos de pregações. Quando aqueles pontos de pregações se tornavam em congregação, aí o conselho ou a igreja mais próxima assumia a jurisdição. E graças a Deus estava dando certo. É claro que havia problemas. Nós somos pecadores, falhos, independente do sistema adotado, nós sempre teremos dificuldades a enfrentar. Mas quando nós estamos fundamentados em um sistema que permite uma representação, que permite a voz do indivíduo e que nos isenta de pessoas déspotas, aquela pessoa que quer controlar todas as coisas ao seu bel prazer, esse sistema tende a dar mais certo. E esse é o papel das sociedades internas. Como nós, como o Conselho decidiu fortalecer as sociedades internas na Marinas, porque até então não se tinha assim, um maior empenho, uma maior força, uma maior dedicação nesse sistema, então é muito importante a lição desta manhã. Mas, inclusive eu já pedi até o André para imprimir aí os guias, encadernar e disponibilizar para os presidentes das sociedades internas. Aquele guia ali é imprescindível para o crescimento e a harmonia do departamento. Amados, quando nós olhamos para as sociedades internas dentro da igreja, nós temos 5 sociedades internas, que é a UPH, a União Presbiteriana de Homens, a SAF, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina, a UMP, que é a União de Mocidade Presbiteriana, a UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, e a UCP, União de Crianças Presbiterianas. Esses são os 5 departamentos. É claro que dentro desses departamentos há secretarias, Secretaria de Espiritualidade, Evangelismo, Visitação, veremos isso mais na frente. Mas, essencialmente, esses são os 5 departamentos que abarcam os homens, as mulheres, os jovens e as crianças da nossa igreja. Por exemplo, eu conheço uma igreja que surgiu basicamente de um trabalho feito por meio da UCP. O pastor chegou numa determinada localidade precária e a única coisa que ele pôde fazer até então, já que ele não tinha todos os instrumentos, todo o apoio necessário para fundar uma congregação, ele começou a trabalhar com crianças, futebol. E ele colocou esse departamento UCP para funcionar. Através das crianças, os pais foram alcançados. E daí surgiu um ponto de pregação, congregação e igreja. Mas vejam que o apoio, o auxílio, a dedicação às crianças por meio desse departamento levou futuramente à organização de uma igreja.
Então, se você entende a sociedade interna, se você sabe como funciona, se você compreende qual é a sua finalidade, sem sombra de dúvida, nós teremos líderes capacitados, nós teremos todas as faixas etárias da igreja sendo assistidas e um crescimento saudável. É claro, como eu falei agora há pouco, se um conselho toma uma decisão de dissolver uma sociedade interna, é porque aquela sociedade interna ela já está funcionando contrário àquilo que preceitou o próprio guia. E quando o conselho faz isso, faz porque aquele departamento se tornou uma igreja dentro de uma igreja. Entretanto, isso dificilmente acontece, mas pode acontecer. Entretanto, as sociedades internas nos dão mecanismos para que a igreja usufrua de paz e harmonia, além de pureza doutrinária. Então, esses são os departamentos, meus irmãos: o PH, a SAF, UPA, UCP e o MP. Agora, até aqui, tranquilo, não tem nem muito o que perguntar ou falar, né? No capítulo 1, é interessante, se você abrir a nossa Constituição, você vai ver capítulos, parágrafos, seções, né, que trazem uma organização para a nossa igreja. E como eu falei agora há pouco, né, aqueles que estão envolvidos com departamentos internos já estão sendo preparados para o oficialato. Né? A maior dificuldade é o desconhecimento dos oficiais com relação à Constituição. Não somente, quando eu digo oficiais, eu incluo também pastores. Né? Muitos pastores, muitos presbíteros desconhecem a Constituição. A junta diaconal também. Então, o maior problema dos oficiais, aí eu falo geral, diáconos, presbíteros, pastores, a maior dificuldade e problema que eles enfrentam é a sua ignorância com relação à Constituição. Aí é por isso que há muitos problemas que poderiam ter sido resolvidos facilmente, mas não são por causa desse desconhecimento. E quando o trâmite está lá na frente, é muito difícil você voltar para o início e preceituar todo o sistema, porque você vai estar conservando, convivendo com o erro e muitas das vezes até defendendo aquele erro. Mas quando se conhece a Constituição, ou os jovens da nossa igreja já estão inseridos em um contexto de fundamentação, podendo assim dizer, né, até jurídica, porque a nossa Constituição foi composta por juristas também, eles terão uma facilidade maior. Então, notem que um guia, né, que é um documento que orienta as sociedades internas, o guia ele já é colocado da mesma forma como Constituição. Capítulo, artigo, parágrafo, seção. Mas olha o que diz o artigo 1º a respeito da finalidade das sociedades internas. A UPH, a SAF, a UMP, a UPA e a UCP são sociedades internas da Igreja Presbiteriana do Brasil e verdadeiras forças de integração que congregam seus sócios sob o critério de sexo e ou idade, sob a orientação, supervisão e superintendência do Conselho da Igreja, com a qual se relaciona por meio de um conselheiro. Na finalidade, nós já temos o seguinte: o papel fundamental das sociedades internas é fortalecer a igreja local. Na medida que essas forças de integração se unificam, se fortalecem e crescem, a igreja local se beneficia disso. Então, a finalidade das sociedades internas não é termos um clube dentro da igreja. Não é termos uma ferramenta apenas de socialização. Essa integração aqui diz respeito a convívio especial, porque quando nós consideramos a natureza das sociedades internas, nós veremos que pesa sobre as sociedades internas aquilo que elas estão fazendo durante todo o ano, através das suas programações, que incluem evangelismo, oração, visitação, questões sociais e etc. Então, nós não podemos fugir dessa realidade, que essas sociedades internas da Igreja Presbiteriana do Brasil são forças de integração que congregam os sócios. Todos devem participar dos departamentos da igreja, porque há uma distribuição de tarefas através das secretarias de atividades. Há uma distribuição de tarefas. E os sócios,
irão desempenhar uma representação significativa, por exemplo, na eleição da nova diretoria. Se porventura a sociedade não está funcionando até então, o que é que os membros devem fazer? Escolher outros líderes, para que a igreja seja assistida, para que aquele corpo de homens ou mulheres sejam assistidos em tudo aquilo que preceitua o nosso guia. Então, a finalidade essencial dos departamentos internos é integrar os sócios, para que a igreja, sim, seja fortalecida, sempre sob a supervisão, orientação e superintendência do conselho da igreja. Isso aqui que está sendo colocado aqui no artigo 1, com relação ao conselho, na questão orientação, supervisão e superintendência, é o que já diz a Constituição com relação a todo membro. O conselho deve jurisdicionar a vida moral e espiritual de todos os membros da igreja. E está sendo colocado aqui novamente. Amados, se nós negligenciamos o papel do conselho, se nós não temos ali essas forças de integração bem organizadas e funcionando, a nossa identidade como presbiterianos é fragmentada. Ou, muitas das vezes, se não fragmentada, né, a sua autoridade é diluída. Por exemplo, na questão de conselheiro, os departamentos internos podem sugerir 3 nomes, até 3 nomes para serem o conselheiro, né, do ano vindouro. Mas quem decide quem vai ser o conselheiro? É o conselho. O departamento pode sugerir 3 nomes, mas quem decide quem será o conselheiro não é o departamento interno, é o conselho. Amados, isso é tão importante ser observado. Deixa eu colocar o seguinte exemplo. Eu convivi com um presbítero que ele só queria trabalhar com jovens. E o presbítero ele foi chamado para supervisionar, orientar a igreja. Não é somente uma faixa etária, é a igreja. Então ele só queria trabalhar com jovens, não se relacionava com mulheres, não se relacionava com os homens, eram os jovens. Só que a sua influência, além de estar restrita aos jovens, ainda era negativa. Porque ele estava fazendo com que aqueles jovens, né, o elegessem para presbítero dentro da igreja. E com isso e muitas outras coisas, aí eu cheguei para o conselho, embora ele fazendo parte do conselho, eu cheguei para o conselho e disse, olha, quem vai ser os conselheiros? Aí eu sugiro e proponho para discussão. Quem vai ser os conselheiros dos jovens? Sou eu, dos homens, presbítero tal, e das mulheres, presbítero tal. Ele não ficou como conselheiro de nenhuma sociedade interna. A decisão foi minha? Não, foi do conselho. É claro que ele foi contra, mas a maioria prevaleceu. Porque, meus irmãos, olha, o conselheiro, ele só tem uma tarefa. Ele é membro ex officio, ele não é aquele membro oficial do departamento para votar, ser votado, não. Ele está ali para orientar o departamento a ser constitucional, seguir o guia, né, e as escrituras sagradas. Ele está ali para aconselhar o departamento a seguir o seu papel, fortalecer a igreja local. Mas a partir do momento que tem uma pessoa querendo se sobressair dentro da igreja por conta de um único departamento, a igreja ali já está se dividindo. E ao invés dos jovens serem beneficiados espiritualmente e crescerem nas escrituras sagradas, nós vemos jovens trabalhando politicamente, né, com uma única causa, um nome, um presbítero. Então, quando nós conhecemos o guia, quando nós sabemos disso tudo, nós temos munições, digamos assim, para trazer paz, harmonia. Dessa decisão não surgiu briga, confusão, não. É claro que ele não gostou da decisão. Contudo, olha como isso é extremamente significativo. O departamento de jovens era maior. Aí teve uma evasão de membro por causa de um pecado que houve dentro da igreja. Aí, quando eu cheguei nessa evasão de membros que estava ocorrendo.
Os jovens funcionavam, embora o departamento sendo maior, os jovens só funcionavam com diretoria mínima. Presidente, né, secretário e tesoureiro. E todos mulheres. E havia maior dificuldade, né, para ocuparem esses cargos. Ele saiu, eu entrei e comecei a pontuar, olha, nós temos que trabalhar, porque tem jovens que nós temos que trabalhar com a diretoria completa, para facilitar o trabalho do presidente, do vice-presidente, quando tem. O departamento funciona maior com os 5, com a diretoria completa. Fomos orientando. Enfim, na eleição seguinte, né, havia várias pessoas concorrendo aos cargos. E o diácono, um jovem, né, casado que era diácono, ocupou a presidência. Um outro jovem, né, que poderia ser um bom presbítero no futuro, ocupou a vice-presidência. Ou seja, através dos estudos, através das orientações, capacitação, na questão cargos, o departamento de jovens menor começou a fazer muito mais. Então, os jovens faziam palestra, faziam convivências, né, tinha estudos e por aí vai. O departamento mudou. E não foi por causa de mim que eu estava lá, mas simplesmente dizendo, olha, se você tem a competência de fazer isso, faça, os jovens precisam. Era só colocando as pessoas nos seus devidos lugares. Entretanto, se nós desconhecermos a finalidade da sociedade interna, meus irmãos, esses departamentos, ao invés de serem uma bênção dentro da igreja, será uma desgraça. É por isso que o conselho muitas das vezes toma uma decisão de dissolver um departamento interno, porque fugiu da sua finalidade. Mas percebam que seja o PH ou qualquer outro departamento, a sua força é de integrar os sócios para que todos ali estejam se congregando entre si na igreja e fortalecendo uns aos outros sempre sob a supervisão, orientação e superintendência da igreja. Alguma dúvida com relação à finalidade? Ainda no capítulo 1, mas agora no artigo 2, vejam que é missão das sociedades internas cooperar com a igreja em seu objetivo de servir a Deus e ao próximo, em todas as suas atividades e promover a plena integração de seus membros. Aí temos aí o parágrafo único. A cooperação se dará por meio de ações espirituais, evangelísticas, missionárias, culturais, artísticas, sociais e desportivas. Tudo isso aqui está no guia, né? Você pode baixar aí pelo seu celular. Só botar Guia das Sociedades Internas da IPB, que aparece lá facinho para você baixar no seu celular. Mas veja que a missão da igreja, além da finalidade que nós vimos anteriormente, é cooperar com a igreja em seu objetivo de servir a Deus e ao próximo. Aí as especificações com relação às atividades para que a integração entre os membros sejam promovidos e os outros sejam evangelizados, assistidos, é crucial para o departamento, para o cumprimento da sua finalidade, o propósito de existência. A cooperação se dará por meio dessas ações espirituais, evangelísticas, missionárias, culturais, artísticas. Amados, vejam que às vezes o departamento interno pode funcionar com um único propósito: lazer. O departamento que eu coloquei como exemplo anteriormente funcionava só com um único propósito o ano todinho: acampamento. O departamento passava o ano trabalhando, não havia evangelismo, não havia oração, né, não havia, né, atividades ali para promover a integração dos membros, porque no domingo à noite, infelizmente, ao saírem do culto, os seus grupinhos se reuniam para comer alguma coisa após o culto, e você via que o departamento estava completamente dividido, porque aqueles membros daqueles grupos não participavam daquele outro grupo e assim por diante.
Mas o acampamento funcionava de uma forma assim gigantesca. A primeira coisa que eu observei foi: e o evangelismo? E as orações? E a promoção de comunhão, união? Quer dizer que vocês passam o ano todinho trabalhando só pelo acampamento, para o acampamento, sem falar dos escândalos que havia nos acampamentos. Então vejam, meus irmãos, que é extremamente prejudicial quando um departamento funciona com um único propósito, desvencilhado, que preceitua as Escrituras Sagradas, porque o departamento interno dentro da IPB é para fortalecer a igreja local mediante a promoção do Evangelho. Não é por causa de um acampamento. É claro que o acampamento é bom? É. Mas se o departamento interno funciona somente em prol de um lazer, aquele departamento tende a fracassar em muitas questões. Então, as coisas que o nosso guia nos apresenta para os departamentos internos refletem continuamente o que preceitou as Escrituras Sagradas. Queridos, se nós compreendemos qual a finalidade, qual a sua força, motivos de envolvimento, esses departamentos tendem a ser uma bênção dentro da igreja. Se você procurar na história da IPB, você vai ver que igrejas surgiram por meio do auxílio da SAF, da UPH, da UMP. Você vai ver a história da igreja sendo construída, muitas das vezes, por meio desses departamentos internos. É por isso que é tão importante nós seguirmos esses departamentos internos, porque esses departamentos foram construídos com base na nossa Constituição, que diz a Escritura Sagrada. Então não há motivos para nós colocarmos no nosso meio outra instrumentalidade, que muitas das vezes tem o seu sistema contrário ao nosso, tem a sua fundamentação contrária àquilo que é a expansão do reino. Porque, meus irmãos, ontem eu estava até comentando com o presbítero Lázaro. Essa questão de você se utilizar de ferramentas para atrair a pessoa, pode ser extremamente prejudicial. Porque foi Spurgeon que disse que quando nós usamos meios carnais para atrair as pessoas, nós iremos precisar de meios ainda mais carnais para fazer com que elas permaneçam. Então a finalidade do guia é fortalecer a igreja. Fortalecer a igreja. É claro que debaixo desse fortalecimento da comunidade local está o evangelismo ao próximo, questões sociais e etc. Isso aí faz parte, mas não é a finalidade da igreja. Por exemplo, eu quero fazer uma pergunta à igreja. Qual é o propósito primordial do evangelismo? E aí, meus irmãos, quem poderia dizer? Alguém mais tem alguma percepção diferente? Apresentar a Jesus Cristo, levar as boas novas do Evangelho. Alguém mais? Só Ele salva. Amados, tudo isso tem a sua faceta de verdade. Só que as Escrituras nos apresentam que o propósito primordial do anúncio do Evangelho é o senhorio de Cristo. É claro, para Ele ser Senhor de fato das vidas, o Evangelho tem que ser proclamado, o perdão tem que ser apresentado, a pessoa de Cristo deve ser anunciada. Mas quando Jesus apareceu aos seus apóstolos, ele disse, olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho vos ensinado. O senhorio de Cristo, aquele que deve reinar nos corações, é primordial no anúncio do Evangelho. Secundariamente, vem os perdidos. Então, quando nós promovemos a glória do Senhor por meio de todos esses trabalhos, o intuito
é apresentar Cristo como Senhor das vidas, dos corações. É Ele que deve reinar nas vidas e corações. Isso deve ser o nosso norte. Então, quando o nosso guia, né, que já está bem fundamentado, que já tem uma grande história de décadas, nos apresenta essas sociedades internas como o melhor mecanismo para a evangelização, para a maturidade dos cristãos, para a assistência aos pobres, é porque, além de ter uma base bíblica, há uma base constitucional. E como eu estou falando, né, reiteradas vezes, o nosso sistema de governo é apresentado nas sociedades internas. Por exemplo, a mesa diretora se reúne, né? A mesa diretora pode tomar decisões? Pode, meus irmãos. A mesa diretora da SAF, da UPH, da UMP, eles podem tomar decisões? O presbítero Neto disse que sim. Hã? Oi? Justamente. A mesa diretora se reúne, planeja e apresenta ao plenário. É todo o plenário que vota. É todas as pessoas que compõem os sócios ativos, né, que compõem a sociedade interna, é que decide. Isso aí é muito importante. É muito importante. É claro que a mesa diretora vai propor o que deve ser votado. Mas, se de repente a mesa diretora apresenta um trabalho para o plenário e alguma pessoa tem uma ideia ali de algo diferente que não foi discutido, pode-se fazer a proposta. Uma pessoa pode fazer a proposta ao plenário e o plenário considerar aquela proposta. Por exemplo, uma vez a Sociedade Feminina, o MP, se reuniram para algo e chamaram o PH. Aí o presidente e o tesoureiro tomaram uma decisão. Não temos dinheiro. Tinha, né? Mas eles disseram, não, nós não temos dinheiro, não vamos participar disso. Aí quando foi na próxima reunião que eles fizeram, que eu me reuni com eles, aí eu disse, olha, o tesoureiro e o presidente não podem tomar uma decisão sem um plenário. O plenário tem que ser chamado, né, e tem que ser colocado a proposta para a votação. Somente então, ao PH, né, por meio da pessoa do presidente, aí compartilha da decisão. Tudo isso é extremamente importante, meus irmãos, porque isso também reflete o presbitério em alguma medida. O presbitério acata documentos, propõe ao plenário a aprovação ou não do documento e por aí vai. Mas vejam que esse trâmite maior já está sendo colocado lá na sociedade interna. E como eu falei a princípio, a maior dificuldade da igreja, meus irmãos, na questão oficialato, é os oficiais serem a Constituição, não conhecerem o sistema de governo da IPB. Isso é extremamente prejudicial. Entendeu? Diga lá, meu irmão. Está dizendo, isso acontece no próprio conselho, quando o pastor leva o planejamento e ele vai, é claro que ele não tem uma assembleia, quem vai resolver é o conselho, e ele coloca e o conselho vota, e de repente um presbítero se levanta e diz, pastor, eu acho que isso aí poderia mudar, podia ser feito assim, assim. Às vezes a proposta do presbítero está bem melhor do pastor ou de outro irmão, é feito da mesma forma a sociedade. Agora, só há uma diferença, né? Porque a diferença é que o conselho é composto por oficiais. Então, eles podem tomar decisões sem consultar a igreja.
né, as sociedades internas só tomam decisão com base no plenário. A diferença é porque o conselho é composto por oficiais e tem a competência de supervisionar a vida moral, como eu falei agora há pouco, na vida moral e espiritual da igreja, e ver o que é melhor para ela. Mas o pastor não toma uma decisão, e nem um presbítero. Quem toma a decisão é o conselho. É o conselho. A diferença só é isso. Entretanto, veja que há uma semelhança. A única diferença é porque o conselho é composto por oficiais e as sociedades internas por membros da igreja. E é o plenário que toma a decisão. Mas em alguma medida, como eu estou falando desde o início, em alguma medida há ali, né, essas instâncias sendo refletidas nos departamentos. Irmão, quer falar alguma coisa? A importância de conselho, né? A gente conhece o sistema, trabalha com o sistema presbiteriano. O conselho, como o Luizinho falou aí, o senhor explicou, o pastor ou outro presbítero leva um ponto para ser votado ali, e aquele conselho pode resolver o que vai acontecer. Já no presbitério é diferente, né? Apesar de ser vamos dizer assim, uma instância maior, toda decisão que é tomada ali é por plenário, né? É o plenário, são todos aqueles pastores e presbíteros que tomam essa decisão. É um pouco diferente do conselho. O conselho é como se tivesse dos concílios, é o que tem mais força, assim, toma decisão num menor número, né? A própria executiva do presbitério não pode tomar decisão, tem que ser aprovada pelo plenário. Se aquela executiva for autorizada, não, como é que se diz? Receber do plenário para poder tomar decisão, o plenário dá para ela aqueles poderes, né? Como a gente vê muitas vezes, o que eu quero dizer, a executiva não tem poderes para tomar decisão, né? Ela pode sim tomar decisão se for dada pelo plenário, né? Sim. Foi tipo um exemplo, né, na minha transferência. Na minha transferência para esse presbitério, né, o plenário deu poder à comissão executiva, para a comissão executiva me examinar e me receber. Mas, de qualquer forma, vejam que o pastor foi examinado, né? Mas só um ponto. O presbitério, né, toma decisão somente por meio do plenário, porque as decisões tomadas são tomadas por todas as igrejas. Cada igreja, né, tem um representante. O presbitério é composto pelos pastores, que são membros. Os pastores são membros do presbitério. É por isso que os pastores dizimam ao presbitério. Na questão de decisão, somente o plenário pode tomar decisão, porque cada igreja que compõe aquele presbitério, juntamente com um pastor, está sendo ali representado. Na última RO do presbitério, né, na última, né, reunião ordinária do presbitério, a Marinas tinha como representante o presbítero Olázaro. Eu não represento a igreja, né? Por que eu não represento a igreja? Como é que eu vou prestar relatórios da igreja que eu sou pastor? É bom que seja um presbítero. Então, o presbítero é o representante da igreja, e caso ele falte, há um suplente, né, que foi o presbítero Moacir. A igreja foi representada junto ao presbitério por meio do presbítero. É claro que eu fico lá como membro do presbitério e pastor da igreja. E eu presto relatórios, né, sobre o que eu fiz durante o ano ao presbitério. Mas quem presta relatórios da igreja é o representante dela, que é o presbítero. Então, cada igreja está sendo representada. E com isso, a maior clareza, a maior fidelidade às Escrituras e justiça. Deixa eu só citar um exemplo. A minha ordenação foi barrada 3 anos por causa de um pastor e o amigo político dele. Aí o conselho é que chamou, olha, por que a ordenação do David está demorando? Sempre havia uma desculpa. Não, vamos marcar uma extraordinária, não sei o quê. Resumindo, o conselho chamou, chamou o pastor
que era o que mais me prejudicava, né, o meu tutor, olha, por que a ordenação do David ainda não saiu? Né, ele já está há 4 anos, se não me falha a memória, há 4 anos na congregação trabalhando. Olha, ou vocês tomam uma decisão, se não querem ordená-lo, digam por quê. Ou nós vamos sair desse presbitério. Aí o tom da conversa mudou. Mas se não fosse o meu conselho, a minha ordenação teria sido retardada. Né? Inclusive eu estava até disposto, não, se for o caso, eu vou para outro presbitério e começo tudo de novo. É melhor do que estar nesse negócio aqui de faltou documento, pastor, esqueci, né? Faltou documento, que não sei o quê. Mas graças a Deus o nosso sistema permite essa justiça. E louvado seja Deus que as coisas aconteceram. Mas se não fosse, se fosse o pastor que governa a igreja, ele sozinho, a minha ordenação não tinha saído. Né? Diga lá, minha irmã. Eu ia falar sobre a questão da votação em plenária, né? Sobre as decisões tomadas na mesa diretora e a decisão que os sócios também têm como por direito de votar e trazer alguma ideia ou trazer alguma sugestão para a sociedade, que é possível, sim. Mas que tem que estar dentro do guia, lembrando sempre disso, porque às vezes o irmão ele tem uma ideia de fora e ele quer trazer para dentro da sociedade. Muitas vezes a pessoa inventa assim, tem um exemplo, né? Tem um ministério de mulheres que se reúnem para orar, que não faz parte da igreja presbiteriana, ou não faz parte da Marinas. E nós podemos trazer esse ministério para dentro da nossa sociedade, porque ali são mulheres que se reúnem para a oração, por um objetivo de oração. E esse tipo digamos assim, de sugestão, esse tipo de sugestão, ele tem que ser consultado dentro do guia, se está dentro do nosso guia, se isso permite de fato, se já não existe isso dentro da nossa própria sociedade, né? Para que não surja divisão de opiniões e isso leve as pessoas a entenderem de forma errônea que a sociedade não está aceitando determinadas coisas porque é decisão da diretoria. Entende mais ou menos se eu estou sendo clara? Sim. A diretoria ela tem que agir de acordo com o guia. E o conselheiro está ali justamente para isso, como o senhor acabou de explicar. Então, na medida que a diretoria acata uma decisão de fora, ou de fora da igreja, ou de fora da sociedade, para colocar dentro da sociedade, que não faz parte do guia que nós seguimos. Aqui no capítulo 2... da organização e dos sócios, tem a resposta para o que a irmã está perguntando. As sociedades internas locais, não sei se... quase todo mundo não vai enxergar, mas dá para ouvir, que ficou pequena a fonte. As sociedades internas locais deverão ser organizadas pelo conselho da igreja, obedecendo às disposições constantes nas partes específicas de cada sociedade. Há um guia, há uma orientação por parte do conselho. E tem que haver essa concordância entre o conselho que diz o guia, que reflete a nossa Constituição. Então não há motivo de nós trazermos para dentro do nosso departamento algo que o guia não orienta. Né? A sociedade interna deve funcionar, né, nessas disposições especificadas no guia. E outra coisa, por exemplo, como a irmã colocou aí o exemplo, né, a SAF tem, né, o projeto ANA. O projeto ANA, que já é da igreja, que já é da IPB, e tem aparatos para essa organização e finalidade, esse projeto ANA, que ora pelos filhos dos crentes ou de qualquer outra pessoa. Então, por que eu vou trazer um ministério de uma outra igreja, sendo que nós já temos? E outra, todas as sugestões,
todas as propostas devem estar fundamentadas nas partes específicas delineadas no guia. Tem lá as orientações. No parágrafo 1 tem assim: as sociedades devem manter livros para registros das resoluções e atividades. Se a sociedade presta relatório ao conselho, inclusive no final do ano, todos os departamentos devem prestar relatórios ao conselho. Esses relatórios devem ser registrados, as suas resoluções, bem como atividades, devem apresentar ao conselho da igreja local para apreciação, aprovação ou não. Então o conselho recebe esse registro de atividade e as suas resoluções. Olha, a SAF, a UPH fez isso, isso e isso ao decorrer deste ano. E o conselho de repente vê algo ali que é contrário àquilo que precipitou o nosso guia. O conselho primeiramente chamará o conselheiro. Por que você permitiu isso acontecer? Não, porque estava todo mundo querendo. O povo também queria que Arão fizesse um bezerro de ouro. E o povo sofreu com essa pressão que eles colocaram sobre Arão. E nós vimos o resultado lastimável daquela petição e sedição de Arão, porque Arão cedeu à pressão do povo. Então o conselheiro ele deve se firmar no que diz o guia. Amados, nós já temos todos os instrumentos necessários para desenvolver um bom papel nos departamentos internos da nossa igreja. Não carecemos de qualquer outro mecanismo que não seja das sociedades internas. Agora, deixa eu dizer uma coisa. As sociedades internas são importantes, não essenciais. São importantes, é bom que se tenha. Mas se de repente há um prejuízo, o conselho, a igreja, pode trilhar um outro caminho. É por isso que eu estou dizendo, as sociedades internas, porque assim, eu estou dizendo isso porque tem pessoas que idolatram as sociedades internas, principalmente aquelas mulheres que já têm anos na SAF, e vai para congresso, vai para outros estados, idolatram. Se de repente ela vê que alguma igreja não tem, não é IPB, se não tem SAF não é IPB. Então, a gente não pode também supervalorizar o departamento interno como algo essencial, pois não é. É importante, mas não é essencial. Porque se fosse essencial, teria que ter, independente de qualquer coisa. Aqui na igreja existia, as Débora. E muitas vezes chegaram para mim e perguntaram: por que as Débora? Eu digo: minha irmã, eu disse a vários irmãos, eu disse, as Débora não faz parte da IPB. Mas o conselho permitiu? Disse, nunca o conselho dessa igreja permitiu as Débora na Marinas Praia Sul. Aquilo foi na época do pastor Edinaldo, a sua esposa queria as Débora e findou ela formando, e o conselho, para não desagradar, permitiu, mas nunca fez parte da Marinas Praia Sul. Ela tinha essa sociedade, porque, como o senhor disse, tinha a SAF, que hoje, naquela época, não tinha SAF, porque ele não queria que fosse implantada a SAF. Então, se tem a SAF, como o senhor falou aí, tem um departamento dentro da própria SAF, que é a Zana, que faz esse tipo de trabalho. Inclusive, esse projeto, Débora, é um projeto interdenominacional. Então, tem católico, tem espírita, tem todo tipo de grupo que se considera cristãos. E os irmãos devem saber que há pessoas da religião candomblé, macumba, que se consideram cristãos. Então, vejam que esses departamentos, esses projetos interdenominacionais, tendem a mais prejuízo do que benefícios. As sociedades devem manter livros para registro das resoluções e atividades. No ato de organização, a presença do representante do conselho é obrigatória e devem ser enviados convites ao secretário presbiterial e, em extinto, à federação. Muitas sociedades são organizadas sem a presença ali do representante do conselho, que já não é bom. No artigo 4, aí nós temos as definições dos sócios, por faixa etária.
As sociedades internas obedecerão às seguintes faixas etárias para seus sócios. O CP de 6 a 11 anos, o UPA de 12 a 18, né? E o MP de 19 a 35, SAF e o PH a partir dos 18. Isso aqui não é uma regra absoluta, né? É por isso que tem SAF e o PH a partir dos 18. Né? Se já são casados, embora novos, né? Se já são casados e querem fazer parte da UPH ou da SAF, ou não sendo casados, mas querem fazer parte, né, desses departamentos que algumas pessoas julgam mais maduros, não tem nenhum problema. Mas essa é a faixa etária de guia para cada departamento. Por exemplo, tem pessoas que com 14 anos já não quer mais estar na UPA, já quer ir para o MP. Depende da maturidade de cada um. O próprio guia fala, pelo menos na UMP, né? Fala que essas idades, elas estão sujeitas à realidade da igreja, né? Por muito tempo aqui na Marinas, o pessoal com 18 anos, às vezes até com 17, entrava para um MP, porque eles já estavam com uma idade muito diferente dos mais novos e estavam mais próximos da gente. Então, a gente acabava rolando pessoas com menos de 19, mas justamente por causa da realidade da igreja, né? Presbítero. Um membro ele pode fazer parte, como o senhor disse, né? A partir SAF o PH a partir de 18. Se um homem ou uma mulher casado, né, que se sente maduro, pode fazer parte dos dois, o MP e o PH? Pode, né? Ou o MP e SAF? Pode. Inclusive, essa é uma... como só em um. Mas, sim, como só em um. Mas ele pode fazer parte. Eu quero o exemplo que eu ia falar, né? Tinha Então para o sócio... o sócio ativo e o sócio colaborador. Okay. Se ele quer fazer parte das sociedades internas, ele vai ser ativo de um. Vota e é votado. E o outro, ele fica como colaborador. Vota. Então não vota. Ele não vota. Okay. Mas pode exercer outros cargos dentro do departamento, as secretarias. E diretoria pode não? Não, porque ele não é sócio ativo. Ok. Mas muito boa essa pergunta, porque, por exemplo, eu ia até... A questão do Davi, né? O irmão Davi, ele é o presidente da UPA, mas ele pode também estar como MP, auxiliando como sócio colaborador. Né? Ele fica lá cuidando ali dos adolescentes, dos mais novos, mas devido à idade dele, na imaturidade, ele pode também estar na UMP. E isso serve para qualquer outra pessoa. Irmã Débora. Obrigada. Queria dar um exemplo nosso, né? Meu e do Sérgio. E meu também, só. Eu, quando fui para a IPB Filadélfia, lá em Sorocaba, eu tinha 15 anos. Eu já participava da igreja, que eu tive o privilégio de nascer no berço evangélico e tudo. Mas era uma outra comunidade, a igreja. Aí, quando fui para lá, eu participei direto da UMP. Eu tinha 15 anos, 15 para 16. Né? Não entrei na UPA, entendeu? E eu acho assim, de 15 para 16 anos, a cabeça já é diferente do de 13, né? Então, enfim. Mas, assim, é um exemplo meu. E o que aconteceu? Eu entrei na UMP, a gente participava ativamente, né? Sempre fomos muito ativos nas coisas, nas atividades. E quando nós nos casamos, a gente era jovem, o Sérgio tinha 22 anos, eu tinha 20. E a gente continuou na UMP. Então, também queria falar a respeito disso, né? Que os casais, os jovens casais, eu acho que assim, eu vejo que é uma lacuna, né? Nas sociedades internas aqui, porque às vezes muitos... eu casei, e agora, né? Para onde que eu vou, né? Mas, assim, uma experiência nossa, a gente continuou participando da UMP. Depois eu tive meu primeiro filho, eu ainda estava na UMP, e eu me lembro que meu filho nasceu em dezembro, e a gente tinha o acampamento nosso lá em São Paulo, é muito forte. Aqui, mais dos jovens fazem na Páscoa, lá é mais na época do Carnaval. Meu filho tinha, acho que, poucos meses de idade, e nós fomos no acampamento, levei lá todo o aparato, né, cestinha. Uma outra amiga nossa também tinha um bebezinho também, ela também, era o mesmo caso nosso, né, participava ativamente das coisas.
Então, assim, é só um exemplo nosso, né? Que apesar da pessoa também ter casado, né? Continua jovem, continua, né? Então, acho que eu só quis colocar isso porque eu acho que existe essa lacuna, né? Que tem que ser falado aí. Tem que ser falado. Acho que até para incentivar, né? SAF e o PH, a partir dos 18. A partir dos 18, a pessoa já pode fazer parte. Já pode fazer parte. Mas vejam que a UMP vai de 19 a 35. É como diz o nosso guia, né? Depende da realidade local da igreja. Por exemplo, a irmã ficou na UMP. Né? Só que, como eu estava, em um determinado momento, eu estava com dificuldade de revitalizar o PH e levar os homens a trabalhar, porque os homens são mais dificultosos nessa área, né? Aí eu falei com um casal que estava na UMP e que queria ficar na UMP. Aí eu disse, olha, a UMP é uma benção, vocês podem continuar ajudando, mas o PH está precisando e vocês já têm a faixa etária, né? E o que é necessário para vocês serem chamados a ficar na UPH? Será que não seria importante, ao invés de vocês ficar lá na UMP como membros, não se tornarem membros da UPH e SAF e fortalecer esses outros departamentos que estão precisando? Aí eles, é mesmo, pastor, tá certo então. Aí eles foram, né? Inclusive, o diácono, que era jovem, ele foi colocado até como conselheiro da UPH, para ver se dava uma alavancada, né, no vigor dos homens da igreja. Né? Então, a ideia é que as sociedades sejam fortalecidas e passem a trabalhar. Né? E é muito bom, né, o conselheiro ou o pastor estar orientando com relação a essas lacunas. Depende muito das circunstâncias. Amados, o artigo 19 vai definir o que compete ao presidente. Eu vou só ler essa parte aqui e vou passar para as atividades, né, as secretarias de atividade. No artigo 19 diz assim, compete ao presidente convocar todas as reuniões da diretoria, da comissão executiva e plenárias, elaborar planos junto com a diretoria e apresentá-los à comissão executiva e à plenária, acompanhar as atividades da UPH, estimulando e orientando a todos na maneira... Aqui é o presidente da UPH. Eu coloquei aqui, mas é a mesma coisa da SAF e os demais departamentos. Eu coloquei aqui da UPH porque a gente ainda não tem UPH. E no próximo mês nós vamos organizar, se Deus quiser. Mas vejam. Os irmãos riram por quê, rapaz? Vamos. Olha, depende do que é feito e como se faz. Em muitas sociedades internas, a SAF ela é a mais forte, né? Mas eu já trabalhei em um campo, em uma congregação, que o departamento mais forte da congregação era o PH. A SAF estava no mesmo nível, trabalhava muito, mas a UPH era muito forte. Fazia conferências, chamou pastores de fora, eles mesmos pagaram. Então, a UPH pode ser uma potência como a SAF é. Não é muito constante vermos isso. Irmão Eduardo. A comissão executiva, meu irmão, é a mesa diretora. O presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário e o tesoureiro. Eles são a mesa executiva ou mesa diretora. É só questão de nomenclatura, é a mesma coisa. A diretoria da UPH ou a mesa executiva. É porque executivo fica mais bonito, né? A mesa executiva. Então, aí no nosso guia tem dizendo a competência de cada um. Por exemplo, do presidente, seja da UPH, SAF ou MP. Continuando, acompanhar as atividades da UPH, estimulando e orientando todos na maneira de alcançar os planos aprovados, representar a UPH onde se fizer necessário, presidir as reuniões da diretoria e da comissão executiva e as plenárias, pôr em discussão as propostas apresentadas, esclarecendo com brevidade os assuntos a serem votados. Isso aqui é muito importante. Esclarecendo com brevidade os assuntos a serem votados, porque tem reuniões que são intermináveis. Suspender a sessão por proposta devidamente apoiada e votada, receber e apresentar quaisquer visitantes ou representantes de organizações congêneres, dar voto de Minerva, o presidente só vota o voto de Minerva.
no caso de empate na votação, apresentar relatório das atividades da UPH para aprovação da plenária, enviando cópia deste ao Conselho e à Federação. Isso aqui mais no final do ano. Está aqui a função do presidente. Aí tem a função do vice-presidente, secretário. Eu acho que o irmão pediu para você falar mais da comissão executiva, porque ali está confuso. Se puder voltar um pouquinho aí antes. Na verdade, está havendo uma separação ali. Convocar as reuniões, 2 pontos, da diretoria, da comissão executiva e plenárias. Depois, várias vezes fala ali. Diretoria, apresentar a comissão executiva. Então, qual é a diferença só da diretoria e da comissão executiva? Porque a tua resposta foi, só muda o nome, é a mesma coisa. Então, mas ali está falando que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bom, geralmente a gente entende como comissão, tem a diretoria, aí tem a mesa executiva, que é a diretoria, e a comissão é todo o plenário, né? Tanto é que em federação também a comissão executiva é a diretoria de federação e todos os presidentes das UMPs locais. Por exemplo, a mesa de diretoria foram os eleitos. Só para que fique mais claro, a mesa de diretoria foram os eleitos. A comissão executiva não necessariamente é toda a diretoria, porque possa ser que tenha faltado alguém, mas há quórum para funcionar. Aí fica como comissão executiva. Entendeu? A mesa de diretoria é todos os eleitos, os 5. A comissão executiva não necessariamente é toda a diretoria. De repente o tesoureiro faltou. Os 4 têm competência para traçar os planos, para apresentar a plenária. Ou os 3. Aí, se faltar 3, aí já não é comissão executiva, porque tem menos da metade. Ficou claro isso? É só isso mesmo, mas a questão é que os papéis do presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Diga lá, meu irmão. Membros da diretoria. Só é formada por membros da diretoria, não tem nada a ver com o plenário. A comissão executiva, a mesa diretora é os 5 eleitos. Aí o membro ficará, por exemplo, no plenário. A mesa de diretoria é os 5, mas de repente faltou um que foi eleito. O presidente pode convidar um membro a substituí-lo, caso ele possa substituí-lo para todos os efeitos. Como, por exemplo, o primeiro secretário faltou, que é o que faz as atas. Aí tem um segundo para substituir, mas o segundo também substituiu. Aí chama uma pessoa que, embora não tenha sido eleita, para compor a mesa. Aí esse membro, ele é um membro ex officio, né? Está ali só para preencher temporariamente uma falta. Ele faz parte da comissão executiva naquele momento, mas ele não faz parte da diretoria. Entendeu? Ficou claro, né? Essa parte aí eu nem ia entrar, porque às vezes dá um nó, né? Mas veja como é importante o nosso guia preceituando o papel da diretoria, da comissão executiva e plenárias. O ponto é que quem decide as coisas é o plenário. Aí tem o vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário, compete ao vice-presidente, artigo 20, cooperar com o presidente no exercício de suas funções. O vice-presidente não é só para substituir na ausência do presidente, não. Ele tem que cooperar com o presidente no exercício de suas funções e substituir o presidente em suas faltas e impedimentos eventuais. Compete ao primeiro secretário lavrar as atas da plenária, da diretoria e da comissão executiva. Substituir o presidente no impedimento do vice-presidente. Quem assume é o vice, ou o primeiro secretário, na ausência do presidente e do vice, né? Compete ao segundo secretário, artigo 22, encarregar-se da correspondência, dando ciência dela ao PH, cuidar do arquivo, do fichário e do rol de sócios. Substituir o primeiro secretário em suas faltas e impedimentos. E ao tesoureiro, né, tem aí as suas atividades. Mas o que eu queria frisar, meus irmãos,
é o artigo 28 a respeito das secretarias de atividades. Aí as secretarias de atividades podem ser exercidas por sócios colaboradores. Não precisa necessariamente ser um sócio ativo, né? Que, por exemplo, o sócio ativo é aquele que é membro da igreja e membro da sociedade. O sócio colaborador, ele ainda não se tornou membro da igreja. Por exemplo, a Cecília, noiva do Cooper, do diácono Cooper. Ela ainda não é membro da igreja. Ela pode se tornar sócia colaboradora da UMP e ocupar uma liderança das secretarias. Mas cargos de diretoria somente sócios ativos, né? Que além de ser membro da igreja, é membro da sociedade interna. No artigo 29, tem o seguinte: ao PH local, que serve também para os outros departamentos, respeitando suas particularidades de estrutura e funcionamento, poderá ter as seguintes secretarias de atividades: espiritualidade, evangelização, missões, ação social, causas da IPB, causas locais e sociabilidade, cultura, comunicação e marketing, estatística, esporte, recreação, música, outras conforme a realidade local. As secretarias de atividades é para preencher outras necessidades que a igreja venha ter. Pastor, inclusive, um sócio colaborador, ele é colaborador, ele não paga as mensalidades, ele paga da sociedade que ele é membro. Ele é colaborador da outra. Por exemplo, a gente tem na SAF hoje, tem duas jovens, que é a Mona e a Rebeca, que colaboram muito com a SAF. Elas são membros da UMP, então elas têm a mensalidade lá, mas elas colaboram conosco e elas podem, inclusive, assumir uma secretaria, por exemplo, marketing, comunicação e marketing, que é no que elas mais nos ajudam de fato, e realmente ajudam bem direitinho. Então, elas nos ajudam nisso daí, mas como membro da UMP, elas podem fazer parte dessa secretaria da SAF. Não é isso? E é importante também, que Débora colocou, a questão da Débora que ela colocou lá, que é importante o jovem, mesmo estando casado, ele participar da sociedade, continuar, né, dependendo da idade, porque até 35 anos pode estar no MP. Mas é importante também colocar que os jovens, eles também até devem, se puderem, como hoje as meninas fazem, se puderem, colaborar com outra sociedade, porque eles terminam que conhecendo o trabalho, como, por exemplo, Davi, ele hoje pode ser colaborador da UMP. Quando ele se tornar membro da UMP, ele já tem uma vivência naquela sociedade. Sim. Então, isso é importante porque não causa uma dificuldade depois para a pessoa conhecer a sociedade, não se adaptar, não se familiarizar com ela, entende? Então, é importante essa convivência, eu acho. É como a gente falou lá no início, é uma força de integração. Amados, ainda bem que a irmã tocou nesse ponto, senão eu ia passar batido. Não é porque a SAF é só mulher, o PH é só homem, não é isso, é uma força de integração. As sociedades devem trabalhar em conjunto. Ao PH ajudando a SAF ajudando ao PH, porque ocorre muitas das vezes esse problema. Mulher só mulher, homem só homem, jovens só jovens. E é muito importante essa força de integração entre os departamentos, até para que o trabalho alcance algo muito mais forte além daquilo que tínhamos planejado, né? Vixe, rapaz. É forte, né? Eu vou passar a oportunidade para a Rebeca, mas sem pressão. Próximo mês vamos organizar aí a UPH. E a UPH deve ser o exemplo para as demais sociedades. Diga lá, irmã Rebeca. Eu ia falar exatamente isso que você falou, pastor. Um dos problemas das sociedades internas é que muitas vezes, por você ser de uma faixa etária, você não faz questão de conhecer os outros irmãos da sua igreja e nem de participar das programações que essas outras sociedades fazem. E nós, como igreja, a gente precisa conhecer os nossos irmãos, a gente precisa se integrar com eles. Então, por exemplo, eu sou jovem, mas
eu posso participar de uma reunião da SAF, eu posso ajudar na reunião da UPA. Então, é isso. A igreja tem que estar uma rotatividade nesse sentido da gente entender o contexto de cada pessoa, entender o lado pessoal de cada irmão. Então, muitas vezes, acaba o culto e a gente vai diretamente para na nossa panelinha, né? A gente vai conversar com os nossos amigos. E é importante também a gente conversar com os outros irmãos. É isso. Sim, sim, com certeza. Inclusive, é bom que os calendários, né, as propostas de trabalhos de cada departamento levem em consideração os trabalhos do outro departamento, né, para que todos nós, assim, estejamos trabalhando juntos, se fortalecendo, sem prejudicar o outro, mas se fortalecendo. Tá bom? Muito bom. Então, amados, gostaria que vocês se colocassem de pé. Vamos orar agradecendo ao Senhor e suplicando para que tenhamos departamentos, né, que estejam cumprindo o seu papel, pois no cumprimento de suas tarefas, certamente a igreja será grandemente beneficiada. Senhor, nós te rendemos graças por esta manhã aqui, podendo aprender mais daquilo que é tão pertinente à nossa igreja. Ajuda-nos a cumprirmos fielmente aquilo que a tua palavra exige de nós, pois somente o Senhor pode nos habilitar a cumprir isso. Por isso suplicamos diante de ti. Rogamos, Deus bendito, que esses departamentos sejam uma bênção na tua igreja, que o teu povo seja fortalecido, que os fracos sejam assistidos, apoiados, e que todos aqueles que estão no nosso meio carecendo de crescimento, estabilidade, envolvimento, interação, que todos sejam envolvidos na dinâmica desses trabalhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois carecemos, Deus bendito, de harmonia, de paz, pureza doutrinária, envolvimento na tua obra, no teu reino, carecemos. E por isso, Deus, te apresentamos tudo isso, para que esses departamentos se harmonizem, se organizem e cresçam em tudo aquilo que eles se propõem a fazer, para a tua glória e honra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, não é melhor noite não? Tá certo.